Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos falar sobre a diferença entre os sólidos de Platão e os sólidos regulares. Nada mais, nada menos do que os famosos poliedros, né? Bem, nós sabemos que são apenas 5, só 5, tá? Sólidos de Platão ou sólidos regulares, como queiram. Bem, é a mesma coisa? Não, tem uma pequena diferença, tem muitas semelhanças, mas tem algumas diferenças, tá? Bem, primeiramente, a palavrinha-chave aqui para a gente memorizar quais são os 5 é a palavra TOD. Ó, TOD, né? Essa é a palavrinha aqui. A gente sabe que são 5, né? Então aqui os 5, ó. TOD vem de tetraedro, hexaedro, octaedro, dodecaedro e icosaedro. Então a gente já sabe a sequência aqui desses 5 sólidos de Platão. Bom, mas vamos ver o seguinte, gente. Os sólidos regulares, tá, são 5. O que eles precisam ter? A palavra regular vem de quê? De regularidade, de igualdade. Então os sólidos regulares têm todas as arestas iguais. Então vejam aqui, ó. Esse aqui é um sólido regular? É, porque todas as arestas são iguais. Esse aqui é um sólido regular. Se ele for, por exemplo, aqui, ó, gente, um tetraedro. O que é uma figura tetraédrica? Olha aqui, ó. Tetraedro é isso aqui, ó. Tetra 4, tá? Então eu tenho 4 faces exatamente iguais, com arestas exatamente iguais. Isso aqui é uma aresta, tá, gente? Essa medida aqui, ó, que separa essas duas faces é uma aresta. Então, essa aresta que nós medimos é igual a essa aqui. Como são tetra é 4. Edro é face. Tetra, 4. Edro, face, 4 faces. Então, esse aqui é um tetraedro. Vejam que esse tetraedro aqui, ele é regular desde que todas as arestas aqui, isso aqui seja L, isso aqui seja L, isso aqui seja L, isso aqui seja L, enfim, todas as arestas sejam idênticas. Aqui é regular desde que isso aqui seja um cubo, né? Então um cubo, se isso aqui é L, isso aqui é L, isso aqui é L, isso aqui é regular, beleza? Mas vejam só, esses dois sólidos aqui estão aqui dentro, ó. Ele é um tetraedro, né? E esse aqui, gente, quantos edros eu tenho no nosso cubinho? Olha só o cubinho aqui. O cubinho tem 1, 2, 3, 4 faces, mais uma em cima e uma embaixo, então tem 6 faces. 6 faces, hexa, 6 hexa, hexaedro, 6 edros, beleza? Então são 6 edros. Então vejam só, tetraedro e hexaedro, legal, estão aqui nos nossos sólidos regulares, tá? Beleza, e também são sólidos de Platão. Agora, nós já vamos chegar lá para entender o que é um sólido de Platão. Veja isso aqui, essa figura aqui, ela é muito semelhante ao nosso cubo. Só que o que ele tem de diferença? A diferença é que essa medida aqui não é igual a isso, não tem uma regularidade, isso aqui não é regular, tá? Ele é de Platão? É. Por que é de Platão? Porque ele está dentro dessa lista aqui, ó. Hexaedro, ele é um hexaedro. Essas tampas são diferentes. Então não pode ser regular, mas é um sólido de Platão. Então isso aqui é Platão, tá? Mas não é regular, não regular. Por que não regular? Porque as arestas são diferentes, tá, gente? Não regular. Esses aqui são Platão e são regulares, porque todas as arestas são iguais, tá? Então são Platão e regular, tá? Bom, então vamos entender o seguinte, alguns conceitos que são primordiais. Quando a gente fala em sólido regular, basta que eu tenha aqui medidas iguais, né, arestas iguais, estejam nessa sequência aqui. Tem que ser um tetraedro, um hexaedro, um octaedro, um dodecaedro, um icosaedro. Mas para ser sólido de Platão, eu preciso de algumas qualidades, tá? Que são elas. Primeiro, todas as faces devem possuir o mesmo número de lados. Observem aqui, gente, que essa face aqui tem 4 lados, ó, essa face daqui. Essa face de cima, essa tampa de cima aqui também tem 4. Essa base aqui, essa área da base aqui, no caso, que é uma face maior, ela também tem 4. Então ela segue a ideia que é Platão, né? A primeira ordem, primeira regra, ela tá ok. Ela tem todas as faces com o mesmo número de lados. A segunda ordem diz o seguinte: cada vértice parte o mesmo número de arestas. Bem, gente, se eu quiser saber o número de arestas aqui, vamos pegar uma canetinha diferente aqui. Vejam só.
Cada vértice, o que é um vértice? Isso aqui é um vértice, ó. Isso aqui é um vértice. Isso aqui é um vértice, tá aqui, essa pontinha aqui é um vértice. Então daqui, quantas arestas eu tenho? Eu tenho uma, eu tenho duas e eu tenho três. Então, segue em três. Se eu pegar esse vértice aqui, gente, ó. Uma, duas e três. Então, de cada vértice seguem sempre três arestas, tá? Então, essa é a regra número 2. Observe que se vocês forem pegar em cada vértice, aqui vocês vão ter sempre três arestas. Aqui, por exemplo, a mesma coisa. Cada vértice, três arestas. Aqui, cada vértice, três arestas, tá? Então, essa é a regra. Tá? Nem sempre partem três arestas. Aqui deu coincidência. Mas ela deve seguir essa ordem aí. E a terceira e última ideia que a gente precisa, que é a mais importante para nós, é que ela segue a relação de Euler. A relação de Euler é V mais F igual a A mais 2. Então agora, nós vamos ver uma forma bem fácil de calcular o número de faces, de arestas e vértices dessas nossas figurinhas, desses nossos 5 sólidos de Platão, o nosso TOD, né? Então, como que eu faço para saber isso aí sem precisar decorar nada? Bom, então vamos lá. Eu preciso só de uma regrinha aqui, bem básica aqui, que vocês vão entender facilmente. A gente sabe que TOD é o quê? T vem de quê? Tetraedro. H vem de quê? Hexaedro. Octaedro, dodecaedro, icosaedro. Só que vejam só, gente. Eu vou colocar aqui, ó, T no primeiro, no terceiro, no quinto. Primeiro, no do meio e no quinto. Eu vou colocar o número 3, o número 3 e o número 3, tá? E agora no número, aqui no segundo, aqui, ó, no hexaedro, eu vou botar 4 e no decaedro 5. Por que tem essa sequência 3, 3, 4, 5? Porque é o número, olha só, gente, é o número de arestas que eu tenho por face dessas figurinhas. Então, por exemplo assim, no tetraedro, vejam só, no tetraedro tá aqui, ó, eu tenho triângulos, ó, triângulos. Se eu tenho triângulos, quantas arestas eu tenho em cada face? 3. Em cada face eu tenho 3. Então esse númerozinho aqui é o número de arestas de uma face, tá? Ou de todas as faces do mesmo, sabendo que as faces são iguais, tá? Na figura hexaedro, por exemplo, vejam só, quantas arestas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Então no hexaedro eu tenho 4. E assim sucessivamente. No octaedro eu terei 3, no dodecaedro eu terei 5 faces. Podem verificar ali na figurinha que eles têm 5 faces, né? É difícil de desenhar isso no quadro. E no icosaedro, gente, nós temos 3 arestas, tá? Nós temos 3 arestas também, porque são triângulos no icosaedro, tá bom? Então vamos lá. A gente já sabe então que o tipo de face, tá, que a gente tem aqui no famoso tetraedro, já que ele tem 3, é o quê? É um triângulo. Nós temos um triângulo aqui. Nós temos um triângulo no octaedro. E nós temos um triângulo também no icosaedro. Beleza. Agora vejam só. No hexaedro, nós temos o que? Ó, gente, nós temos faces quadrangulares. Então nós temos faces quadrangulares. Aqui nós vamos colocar aqui faces quadrangulares. Aqui no hexaedro é face quadrangular e aqui no dodecaedro é faces pentagonais. Cuidado! Faces pentagonais. É um pentágono. São 5 arestas em cada face. Aqui, já que eu tenho o dodecaedro, tá? Então, gente, olha só. O número de faces dessas figurinhas é facilmente calculado da seguinte maneira. A gente sabe o que, gente? Que o tetraedro, tá? Ele tem 4 faces, tá? 4 faces. Vamos colocar os númerozinhos aqui, ó. 4 faces. O hexaedro tem quantas faces? Tem 6, a gente já contou aqui, tá? Agora o octaedro, contem ali, gente, quantas faces eu tenho. Gente, octa é 8, edro é face. A palavra já vem junto, já vem aqui, ó, tá dizendo já, octaedro tem que ter 8 faces. O dodecaedro, podem contar ali também. Dodecaedro, 12 faces aqui, ó, gente, tá? E o icosaedro são 20 faces, tá? Isso aqui é tranquilo de ver.
Contar não é tão fácil no icosaedro, são 20 faces para a gente contar aquela figurinha ali. Primeiro a gente tem que ter uma boa visão espacial, mas é melhor a gente memorizar isso aqui, que isso aqui é importante, tá bom? Agora nós vamos aprender a calcular quantas arestas eu tenho. A aresta é esse aqui, tá gente? Isso aqui, ó. Mas existe uma ideia muito legal. Cada face aqui, tá? Cada face dessa figura, ela é grudadinha com a do lado através da sua aresta. A aresta é isso aqui, ó, essa quina aqui. Então vejam que essa face aqui tem uma aresta e do lado eu tenho uma outra face. Então uma aresta para cada duas faces nessas figuras. Eu tenho que pensar assim, eu tenho um lado, né, aqui dessa figura, um lado, e esse ladinho aqui, ó, que a gente chama de aresta, ela interliga duas faces. Então, para saber o número total de arestas, eu pego o número de lados, vou botar aqui número de lados, tá? Ó, número de lados, que seria quanto, ó, gente? Número de lados, 1, 2, 3, tá? Eu tenho 3 lados em cada figura. Então esse número de lados aqui é da figurinha, tá? Não é o número de arestas do nosso tetraedro, sim o número de lados da figura que vai ser a face, tá? O número de lados, então, da face, vezes o número de faces, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque a gente sabe, ó, que essa aresta aqui, então, ela é metade, ó, ela ocupa 2 faces, tá bom? Então vejam bem aqui, ó, aresta do tetraedro. Então, aresta do tetraedro, que é essa nossa primeira figurinha aqui. Quantos lados tem a figura base? A figura base tem 3 lados, é um triângulo. Vezes o número de faces. Faces ela tem 4. Se eu dividir por 2, 4 por 2 dá 2, vezes 3, 6. Então eu já coloco aqui o número 6 aqui. Essa aqui é do tetraedro, né? Agora eu vou para o H, para o hexaedro. Número de arestas do hexaedro. Vai ser quantas faces, gente? Bom, a gente já sabe que eu tenho aqui, ó, 6 faces, hexaedro, né? E cada face da figura tem 4 arestas. 1, 2, 3, 4, ou seja, 4 lados. Então, o número de lados é 4, figurinha um quadrado, vezes o número de faces. Eu já sei o número de faces aqui é 6. Então, se eu divido por 2 aqui, dá 12, né? O número de arestas do nosso octaedro. O octaedro, eu tenho o desenho ali do lado, tá? Então, o que acontece? O octaedro, olha só, gente, o octaedro é 3 de novo, ó, um triângulozinho, aquela figurinha ali. Tem triângulos. Então, o número de lados é 3, tem 3 são triângulos. E quantas arestas eu tenho? Quantas faces eu tenho no octaedro? Eu tenho 8 faces. Então, 3 vezes 8, dividido por 2. 4 aqui, ó, vezes 3, 12. Repetiu 12. Agora o número de arestas do dodecaedro. O dodecaedro é composta por faces pentagonais. Pentagonais, então eu tenho 5 lados em cada face, né? Mas quantas são as faces? 12. Então eu tenho que dividir por 2. 12 por 2 dá 6, 6 e 5, 30. E finalmente o icosaedro. O icosaedro, na realidade, são faces triangulares, ó, tem 3. Então eu vou multiplicar 3 vezes 20, dividido por 2 também, vai dar 30 também. Vejam que eles se repetem aqui, ó. Então eu tenho 6 aqui na primeira, depois repete 12, 12, 30 e 30. E agora, finalmente, nós vamos aprender a calcular o número de vértices de uma forma bem fácil, tá, gente? Olha só, primeiramente, lembrando que a relação de Euler, ela tem que ser lembrada, tá? Porque isso aqui é a parte mais importante. V mais F é igual a A mais 2. Tá? Tem uma frasinha, vamos fazer amor a 2, para a gente memorizar isso aí logo. Tá? Isso aqui não pode ser esquecido, porque a gente vai usar direto. Então, a ideia é a seguinte, ó. A gente já sabe o número de faces e o número de arestas. Agora é só substituir aqui. Por exemplo, se eu quero saber o número de vértices do nosso tetraedro, ó, a primeira coisinha aqui é o tetraedro, né? Então, o tetraedro, eu vou botar VT, de vértice de tetraedro, mais faces. Faces são 4. Mais 4. É igual a arestas, que é 6, mais 2. Então, o vértice dos tetraedros são 6 mais 2, 8. Esse 4 passa para lá diminuindo, 8 menos 4, dá 4. Agora a gente vai para os vértices do nosso hexaedro, né?
Beleza, os vértices do hexaedro são quantos? Ó, gente, eu tenho que somar mais faces, as faces são 6, é igual ao número de arestas, que é 12, mais 2. Então, é só fazer aqui, 12 mais 2, 14, 14 menos 6, 8. Né? E agora nós vamos colocando aqui as respostas, aqui dá 4, aqui dá 8, agora aqui na sequência, ó, octaedro, então tem 8 faces e 12 arestas, então os vértices dos octaedros mais faces é igual ao número de arestas do octaedro mais 2, né? Então o vértice do octaedro é quanto? Eu quero saber, faces do octaedro, olha só gente, face está aqui, 8, né? Arestas, já calculei ali, 12, né? Mais 2, então o vértice do octaedro é igual 12 mais 2, 14, e 14 menos 8, 6, então tem 6 aqui. Limpei o quadro, vamos fazer os outros dois aqui. Do decaedro, mesma coisa, vértices mais faces é igual a A mais 2, né gente? Lembrando que essa formazinha aqui tem que lembrar, ok? Então, vértices do dodecaedro, mais o número de faces. Quantas faces tem o dodecaedro? Olha gente, dodecaedro, 12, né? Dodecaedro, 12, mais o número de arestas aqui, ó, que é 30, mais 2. Então, o vértice do decaedro vai ser 32 menos 12 dá 20. E, finalmente, a quantidade de vértices do icosaedro, mais o número de faces do icosaedro, que é 20, mais, é igual ao número de arestas, que é 30, mais 2. Novamente, aqui nós temos 32 menos 20, o número 12. Então, aqui é 12 e aqui é 20. Beleza, chegamos ao final de mais uma aulinha, mas repitam isso, gente, de uma forma bem simples, tentem memorizar isso aqui, tá? Façam esse quadrinho, limpem esse quadro numa folha de papel em branco ali, coloquem essas colunas aqui e tentem repetir isso que eu falei. Aprendam de uma forma bem simples, memorizando essa sequência aqui, tá bom? Vocês vão usar isso tranquilamente. Grande abraço e até a próxima aula.